Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Rússia pesa a mão no seu fronte contra a OTAN. Estamos falando aqui do fronte na Ucrânia. E existem duas interpretações possíveis para essa pesada de mão aí que a Rússia está promovendo. A primeira delas é buscar liquidar a fatura, ou seja, a Ucrânia encontra-se num mau momento, o projeto da OTAN no geral encontra-se num mau momento, a logística da OTAN está comprometida, está com problemas e a Rússia busca liquidar a fatura. É uma possibilidade. Mas existe uma possibilidade talvez mais realista e mais de acordo com o que a Rússia tem feito, que é, observando o fato da OTAN estar poupando esforços e reduzindo a intensidade do apoio à Ucrânia, a Rússia intensifica os ataques, força mais a defesa ucraniana, justamente para forçar a OTAN a voltar a se desgastar um pouco mais na Ucrânia, aumentar o seu apoio. Aumentando seu apoio, compromete mais a sua logística, compromete mais o seu capital político com a população dos países membros da OTAN que não querem mais apoio à Ucrânia, porque é uma pauta impopular. Impopular porque a contraofensiva não oferece nenhum resultado, é impopular porque o governo ucraniano é corrupto e drena dinheiro de países membros da OTAN que precisam desse dinheiro. Então, para mim, opinião pessoal, estou fazendo uma leitura. Estou abrindo duas perspectivas possíveis, se tiverem mais, por favor, comentem. Numa delas, liquidar a fatura, e na outra, ao meu ver mais realista, a Rússia está vendo que a OTAN está tentando se poupar um pouquinho, porque apoiar a Ucrânia é pauta impopular e também a OTAN tem problemas de logística, então está reduzindo a sua intensidade para ver se consegue manter a coisa ali mais ou menos morna e vai prolongando o conflito, prolonga o cenário para sanções contra a Rússia. Isso faz parte de uma série de projetos de crise de setores financeiros britânicos e estadunidenses. Mas a Rússia tenta o que com isso, nessa segunda hipótese? Fazer o conflito na Ucrânia custar caro para a OTAN, de forma que, se quiser manter, vai ter que colocar mais força ali, porque a coisa meia bomba não vai adiantar. Então existem duas possibilidades que eu levanto aí, comentem se quiserem com o que vocês acham. Eu penso que a segunda hipótese é mais cabível, né? E é uma estratégia mais requintada, tem mais a ver com a forma como a Rússia tem se comportado, que é manter o conflito, já que a Rússia agora joga com o regulamento debaixo do braço, o tempo todo está na mão da Rússia. Quanto mais tempo esse conflito dura, mais desgaste a OTAN vai sofrendo, pior fica para as forças militares ucranianas, pior fica para o governo Zelensky. A Rússia se revelou bastante resiliente, o Sul Global não sancionou a Rússia conseguiu manter resiliência econômica, política, ampliar a sua capacidade militar, conseguiu tornar-se mais independente das transações financeiras com a bolha da OTAN. Então, existem vários indícios de que a Rússia não tem por que querer acabar com o conflito no médio e curto prazo. Agora, isso não é mais uma realidade, me parece. Trago aí a seguinte matéria para a gente falar sobre isso, que é o fato que embasa a nossa discussão. A Rússia atacando em todas as frentes, segundo um comandante ucraniano sênior, que é o coronel-general Oleksandr Syrskyi. É esse senhor que aparece aí na foto, e é justamente ele que está falando que a Rússia está despejando uma tempestade contra todos os lados e contra todas as defesas ucranianas. Isso está fazendo com que o conflito fique muito mais difícil no momento em que a Ucrânia encontra-se mal no conflito, especialmente mal no conflito, que a OTAN está tendo dificuldades para dar suporte para a Ucrânia.
Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Sergei Shoigu, que é o chefe do setor de defesa na Rússia, ele já havia afirmado na sexta-feira passada, que a Rússia estava pesando a mão, ou seja, isso que o Alexander Sirski está colocando aí é uma realidade que já havia sido antecipada pelo Sergei Shoigu, que a Rússia pesaria um pouco mais a mão para ver se extrai alguns resultados mais catastróficos para as forças militares ucranianas. E agora o coronel-general aí, o Alexander Sirski, está falando justamente isso. Segundo ponto, letrinhas azuis. O Sirski disse que, o ucraniano, o coronel-general ucraniano aí, ele disse que o foco é usar racionalmente as munições e preservar vidas, porque existe uma crise do projeto, que é o quê? Está muito complicado abastecer a Ucrânia na demanda, com o que ela está demandando, ou seja, já foi dito pela própria OTAN que a Ucrânia demanda munições numa velocidade que a OTAN não consegue reabastecer. A capacidade de retirada superou a capacidade de recarga, e isso está gerando um déficit da quantidade de munições que a OTAN pode suprir para a Ucrânia. Por isso, o coronel-general fala sobre usar racionalmente e apenas quando muito necessário as munições. E, num segundo ponto, existe uma outra linha de problemas, que é qual? Preservar vidas, porque a Ucrânia está tendo problemas de recrutamento. Problemas com a logística de guerra, poupa munição. Problemas com recrutamento, preservar vidas. Só que a Rússia aumenta a intensidade, dá o tom, aí vai forçar o quê? Mais gasto de munição e menos preservação de vidas, mais necessidade de ampliação do recrutamento, quando não há muita gente disponível ou com intenção de recrutar-se, né, de compor aí as fileiras das tropas ucranianas. Isso naturalmente vai levando a um desgaste logístico e de pessoal na Ucrânia. E, por consequência, na própria OTAN, vai gerando problemas para a OTAN, já que a Ucrânia é uma ferramenta da OTAN, muito embora, repito, não seja um membro da OTAN. Trago aí mais letrinhas azuis, mais 3 pontos, uma nova tela, mas as letrinhas azuis continuam referente à fala do coronel-general ucraniano lá que está reclamando das condições ucranianas e está falando sobre a dificuldade porque a Rússia pesou a mão para todos os lados no conflito. Letrinhas azuis. O Zelensky fará visita aos Estados Unidos para tentar pressionar o país, ou seja, o governo Biden, a liberar mais dinheiro para apoiar a Ucrânia. Problemas. Primeiro, isso é uma pauta impopular, já falei várias vezes sobre isso, ano que vem é ano eleitoral. Dificilmente o mundo político vai querer apoiar uma pauta impopular num ano eleitoral, ano de eleições presidenciais, 2024 tem eleição presidencial. De forma que, se não aprovar um apoio agora, em 2023, quando virar o ano e entrar no ano eleitoral aí para valer, dificilmente isso vai ser aprovado. Segundo problema, a questão de Israel, ela fura a fila, porque Israel é um grande aliado dos Estados Unidos, não é um membro da OTAN, mas tem preferência da OTAN, Israel também. De forma que ninguém vai deixar de enviar apoio para Israel para enviar apoio para a Ucrânia, por vários motivos. Primeiro, porque Israel está no topo da lista de apoios de todos os membros da OTAN, em especial dos Estados Unidos. A gente não sabe onde começa os Estados Unidos, onde termina Israel e vice-versa em termos de interesses. Segundo, o nível de utilidade da Ucrânia está caindo. A contraofensiva se demonstrou problemática, o dinheiro está entrando em tantos bolsos que já nem se sabe mais no regime político e militar ucraniano, então existem problemas. A impopularidade é a questão de Israel que entrou aí na pauta do dia e furou fila com certeza, como a gente sempre falou que furaria, nunca foi diferente isso, né? Já que estamos falando de problemas na Ucrânia, trago outra matéria para discussão, que é a seguinte: já é hora de Kiev, ou seja, do governo ucraniano, negociar, diz um ex-assessor do Zelensky, que é o Alexei Arestovich. Ele já fez outras falas, praticamente todas elas críticas em relação aos erros que o governo Zelensky cometeu. Acho eu que o Alexei Arestovich já está fazendo seu trabalho para se desvincular
do governo Zelensky não é de hoje. Todo mundo que é minimamente esperto na política ucraniana e, diga-se de passagem, na política internacional, já está fugindo do Volodymyr Zelensky, não quer receber, não faz muita questão de conversar com o cara. Ele disse que queria conversar com Donald Trump, o Trump não quis, nem conversa por telefone o Trump topou, até porque é uma pauta impopular nos Estados Unidos. O Trump falou o seguinte: não seria de bom tom, já que o governo é o governo Biden. Vocês acham mesmo que o Donald Trump ele é dado a esse tipo de evitar essa quebra de decoro? Não falar com os... Se isso fosse uma pauta popular, mas ele não estaria nem aí para o decoro, como ele não esteve nem aí para o decoro em nenhum momento. Então, o fato é que é impopular conversar com Zelensky, tirar foto com Zelensky, aparecer apoiando a Ucrânia. Isso não tem o apoio da sociedade dentro dos países membros da OTAN e fora da bolha da OTAN, muito menos. O Sul Global nunca deu muita bola para o Zelensky. Zelensky ele fez aí um tour, né, uma atividade turística, muitas vezes virtual, com videoconferência, falando para parlamentos e congressos no mundo inteiro e apresentando-se como um herói, construiu uma aura de vitória, e agora o projeto já está nos seus finalmente aí com uma muito provável derrota da Ucrânia. Letrinhas vermelhas. O Alexei Arestovich, que é esse ex-assessor do Zelensky, que parece querer se separar da imagem dele, disse que a situação desesperadora no fronte força a Ucrânia a negociar, ou seja, vai na linha do que a gente estava discutindo na primeira notícia. Então essa segunda notícia ela reafirma isso, que a situação está feia, não tem mais muita margem de escolha, chegou a hora de sentar e negociar. Essa é a questão. Letrinhas verdes. O mesmo Arestovich, ele disse que o Zelensky virou um refém da imagem que ele construiu de si próprio, tanto para ele mesmo, aí seria uma condição mais patológica, como a condição que ele construiu para o mundo. Tanto é que ele fala que o Zelensky fez uma série de falas em parlamentos, em congressos no mundo inteiro, construiu uma imagem de herói, o ator que virou presidente, o presidente que virou herói de guerra, e agora ele é refém dessa imagem que ele construiu, e segundo o Arestovich, ele pensa muito mais na imagem dele, na manutenção como o herói bravo, que não vai se dobrar diante da Rússia, do que propriamente no país. Sendo que um grande líder para valer, um cara que pensa no seu país, ele é um cara que sabe a hora de sair, sabe a hora de parar. Ele sabe a hora de fazer, inclusive, concessões para manter a sua sociedade segura. Não é aquela figura do cara que vai lutar até o último ucraniano. Isso seria uma operação suicida, dadas as condições que estão colocadas. Claro, uma liderança corajosa sabe olhar o cenário, sabe que se puder vencer, tem que tentar vencer, mas isso não faz parte da realidade ucraniana, até porque uma boa liderança sabe ouvir as pessoas que estão em volta, pessoas que sabem o que estão fazendo, especialistas militares, gente que está observando a realidade ucraniana de maneira devida e técnica, e se ele estivesse fazendo isso e seguindo conselhos, claro, se tivesse autonomia para fazê-lo, ele já deveria ter parado com isso há muito tempo. Tanto é que o próprio Arestovich falou, o momento de acabar com isso era no ano passado. Havia uma janela de oportunidade que foi justamente ali quando o Mark Milley, que era o ex-chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, né, que não é mais, agora foi substituído aí pelo Brown, acho que é o Brown, né? O Mark Milley lá atrás falou no ano passado, é hora de aproveitar o momento e ir para um cessar-fogo. Essa janela de oportunidade foi perdida, o Arestovich concorda, e agora o que fazer, né? Letrinhas azuis. O Arestovich, também ainda falando do ex-assessor do Zelensky, ele disse que um bom princípio de conversa com a Rússia é topar a não entrada da Ucrânia na OTAN, como a Rússia quer, já que é um ponto importante para a Rússia que a Ucrânia não esteja na OTAN. Como a Ucrânia já perdeu a oportunidade de melhores condições de negociação, e o Arestovich está falando isso quase todos os dias, eu já trouxe outras falas dele que são críticas ao Zelensky. Como ele já perdeu, inclusive o opositor político do Zelensky, que está exilado na Rússia, falou uma coisa muito parecida, que o Zelensky ele colocou a Ucrânia numa situação de não ter muito o que negociar, já que
está vivendo uma catástrofe, uma derrota acachapante, uma boa negociação começaria com a Ucrânia topando não entrar na OTAN, porque isso já daria à Rússia algo que ela quer e pode ser que a Rússia faça algumas concessões apresentando alguma boa vontade. E a Rússia, e a Ucrânia vai depender da boa vontade da Rússia, na verdade, porque na condição em que se encontra, o que vai fazer? O que a Ucrânia vai exigir? Que faca que a OTAN vai colocar na garganta da Rússia? Não tem como colocar mais faca na garganta da Rússia. A faca já está sem ponta, não tem mais ferramenta para isso. E outra coisa que o Arestovich fala é que ele não vai apoiar o Zelensky nas próximas eleições, supondo que o Zelensky vá concorrer, supondo que o Zelensky vai ter Zelensky para depois desse conflito aí. Ele é uma ferramenta e ferramenta é descartável, né? Continuamos a falar da Ucrânia porque teve um encontro que aconteceu nessa cerimônia bizarra do Javier Milei de posse, né? Foi um evento da desgraça, mas lá teve o que aparece nessa matéria. O Viktor Orbán, que é o líder político húngaro, que tem vários problemas com o Zelensky, troca de farpas públicas o tempo inteiro, não é de agora, não é uma situação que aconteceu pontualmente na Argentina. Falei várias vezes aqui sobre as discordâncias variadas que o Viktor Orbán tem com o Volodymyr Zelensky. O governo ucraniano tentou sabotar o Orbán ao longo das eleições. Existem outras questões aí que indispõem húngaros e ucranianos, mas o Viktor Orbán encontrou o Volodymyr Zelensky na Argentina. Algo de sólido na conversa? Nada, nem poderia se esperar. Se vocês acompanharem as notícias sobre a Hungria, vocês vão perceber que ela é diariamente uma pedrada diferente na Ucrânia no que tange esse conflito. A Hungria, ela se sente prejudicada pelo conflito porque ela é colocada em evidência pelo fato de não topar as sanções, e a Hungria é um membro da OTAN, a Hungria é um membro da União Europeia, e a Hungria acaba se indispondo, por quê? Porque sofre uma pressão para seguir a linha da OTAN, de que é membro, e da União Europeia, do grupo do qual também é membro. Fora outras questões, tá? Fora outras variadas questões. Letrinhas vermelhas. O Zelensky conversou com o Viktor Orbán no momento em que a Hungria ameaça bloquear dinheiro da União Europeia para a Ucrânia. Por quê? Porque existem várias questões ligadas à Ucrânia e à Hungria e que não são de agora. E claro, a Hungria usa a sua posição na União Europeia e também na OTAN para conseguir vantagens. Então faz um jogo mais duro, para conseguir concessões. Vocês bloquearam uma verba da Hungria aqui, eu só libero a da Ucrânia se vocês também liberarem a grana da Hungria, que é uma pedra no sapato da União Europeia. Letrinhas verdes. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, tá? Nem estou colocando a Hungria como máximo, nem a União Europeia como máximo. Estou colocando aqui uma situação em que existem atritos. Se vocês pesquisarem a relação que a Hungria tem com a União Europeia, ela é uma relação problemática. Tá? Quem acompanha o canal sabe qual é a posição que eu tenho sobre isso, então só estou colocando que neste ponto eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Letrinhas verdes. A Hungria tem insistido na impossibilidade da Ucrânia vencer a Rússia militarmente. Ela fala isso diariamente. Que é uma condição, é uma posição irreal da Ucrânia pensar que pode vencer da Ucrânia, achar que pode vencer a Rússia no campo militar, que essa possibilidade ela é inexistente, não existe essa possibilidade. Continuamos ainda falando sobre o encontro do Viktor Orbán com Zelensky. Letrinhas azuis. Minoria étnica húngara dentro da Ucrânia sofre repressão do regime ucraniano pós-Euromaidan, que é um outro problema que existe entre Hungria e Ucrânia. Diga-se de passagem, não é apenas a minoria étnica húngara que sofre repressão nos governos pós-Euromaidan, e um deles é o governo Zelensky. As minorias étnicas russas, territórios que compunham a Ucrânia e hoje não mais, porque decidiram não mais fazer parte da Ucrânia, saíram justamente por causa disso, porque esses grupos que subiram ao poder no pós-Euromaidan são grupos que promovem repressão, violência, assassinatos contra grupos etnicamente russos, assim como promovem repressão contra grupos etnicamente húngaros que vivem na Ucrânia. Porque são grupos, boa parte deles, né, não dá para colocar maioria ou não maioria, mas a base do governo Zelensky ela é recheada de grupos que acreditam numa pureza racial ucraniana
seja lá o que isso signifique. Inclusive, muitos desses grupos têm uma conexão direta lá no passado com figuras que colaboraram e grupos que colaboraram com o nazismo, que são grupos que colaboraram com Hitler e a sua atuação na região. Então não dá nem para dizer que são grupos neonazis, eles têm uma conexão direta com o nazi, são grupos nazistas que têm símbolos nazistas, que têm palavras de ordem nazistas. Letrinhas vermelhas. A Hungria se recusa a sancionar a Rússia, alegando que combustíveis russos são importantes para a economia húngara. E estão absolutamente certos. Não é porque eu botei o alegando ali que necessariamente eu discordo. Eu concordo nesse ponto com o governo húngaro, tá? Mas tem várias discordâncias em relação ao governo húngaro. Claro, ninguém concorda ou discorda em tudo com alguém. Então é preciso pontuar, né? Mais uma matéria para a gente fechar esse papo sobre a Ucrânia, né? O Reino Unido dará 2 navios caçadores de minas da Marinha Real à Ucrânia. Uma tentativa de manter a Ucrânia numa sobrevida, respirando por aparelhos. Um acordo intermediado, letrinhas verdes, um acordo intermediado pela Turquia havia garantido zona segura pelo Mar Negro, mas a OTAN não cumpriu a sua parte. Por quê? Aí tem a ver com esse navio, né? Porque a questão dos navios que tiram minas é garantir que a Rússia, que a Ucrânia possa escoar a sua produção pelo Mar Negro de maneira mais segura, porque está cheio de minas. Boa parte delas colocadas pela própria Ucrânia, tá? Só para ter uma ideia. Que são minas obsoletas que vieram tempestades e levaram para o Mar Negro. Ou seja, boa parte dessas minas foram colocadas pela própria Ucrânia. Aí a Ucrânia pede uma zona segura no Mar Negro para escoar a sua produção e poderia ter essa zona segura ou continuar com a zona segura se tivesse topado continuar com um acordo com a Rússia, que foi intermediado pela Turquia, que garantia essa zona de escoamento. Só que, primeiro, a OTAN não cumpriu a sua parte, que uma parte no acordo era a Rússia não atacar os navios ucranianos. A outra parte era a OTAN garantir que iria derrubar as sanções. Os países da bolha da OTAN garantiriam que derrubariam as sanções contra os produtos alimentícios e os insumos agrícolas russos, o que não aconteceu. E o pior de tudo, a Ucrânia ainda usou essas zonas pacificadas, zonas seguras, para atacar a Rússia. Então, aí fica muito complicado manter um acordo com a Ucrânia. Agora tem que mandar navio para desminar lá, né? É Minas Marítimas, tá? E aí vamos falar um pouco do outro fronte que é da OTAN, embora. Porque assim, ó, a Ucrânia não é membro da OTAN, mas é um fronte da OTAN. Israel também não é um membro da OTAN, embora seja um aliado extra-OTAN, e é o outro fronte que pode crescer no Oriente Médio. Tanto é que é, inclusive, o título que eu trago, dentro daquela caixinha preta. Israel quer espraiar a matança, o caos, o conflito para todo o Oriente Médio. Trago a seguinte matéria. Israel está pronto para agir contra os rebeldes Houthi, que atuam no Iêmen, pintei o Iêmen de laranja ali, Israel está pintado de amarelo. Se a comunidade internacional, leia-se aqui aliados da OTAN, não o fizerem, diz o conselheiro de segurança nacional. Qual é o ponto aqui primordial? Israel quer que os Estados Unidos, aqui leia-se principalmente Estados Unidos, Reino Unido, né? Sobretudo o Reino Unido e Estados Unidos, mas coloca-se França nisso também no meio, Alemanha e os membros da OTAN. Se a comunidade internacional, leia-se OTAN, não fizer nada, Israel vai fazer sozinho. Só que eles vão ter que dar suporte, porque Israel está passando trabalho nisso aí tudo. A mídia não fala, vende o exército, todo dia tem uma tela. Eu já vi várias vezes aquela tela que tem um jornalista lá, que ele vai lendo a tela, olha o tamanho, a quantidade de armas que Israel tem, que o Hamas tem, olha como Israel é forte. Só que isso aí vende uma imagem de superpoderes. Claro, as forças militares de Israel são muito fortes, comparado com o que o Hamas tem. Mas por que essa necessidade de mostrar tanta força? Porque Israel está passando o trabalho. Então é lógico que para Israel não se complicar, vai ter que ter suporte. Então o que Israel está dizendo é isso, se vocês não fizerem, eu vou fazer. Aí vocês vão ter que cair dentro, porque senão o projeto de vocês todo naufraga. Porque Israel é um
fronte avançado, é um posto, para ser uma expressão mais adequada, é um posto avançado militar da OTAN, embora não seja membro da OTAN, no Oriente Médio. Letrinhas vermelhas. Israel pressiona a OTAN a tomar providências, mas os Estados Unidos dizem que não querem intervir publicamente. Por quê? Porque isso piora a imagem dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos publicamente estão tomando cuidado de não se ligar muito ao massacre em Gaza, muito embora seja impossível de esconder. Porque as relações dos Estados Unidos com as nações do mundo islâmico estão muito comprometidas. Já não era uma grande coisa, por tudo que os Estados Unidos já fizeram, por motivos óbvios e corretos por parte dos países em não confiarem nos Estados Unidos. Agora, esse lastro para o massacre em Gaza está piorando muito a situação. Letrinhas azuis. Os Houthis, que são um grupo que atua e governa boa parte do Iêmen, uma parte considerável do Iêmen, os Houthis estão ameaçando não permitir a passagem de navios ligados a Israel, como retaliação, lógico, ao que está acontecendo na faixa de Gaza, que é um comprometimento com a causa palestina e claro que a conduta do Iêmen é altamente elogiável, combatendo o massacre de Israel em Gaza. Porque senão os palestinos estariam jogados à própria sorte. Então tem grupos atuando na região, embora não seja nenhum país admitindo, mas os Houthis governam partes do Iêmen. Então é possível que seja um conflito Israel e Iêmen. Assim como no Líbano, o Hezbollah está fazendo a sua parte. O que pode gerar um conflito Israel e Líbano. Então assim, o Mar Vermelho é aquela setinha ali que eu coloquei, tá sobre o Mar Vermelho, porque as embarcações entram por ali, tem o canal de Suez ao norte, que conecta o Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo, que é aquele mar que está ali acima, né, que banha a costa de Israel, a costa oeste de Israel, e é uma rota comercial importantíssima. Justamente por isso os Houthis estão gerando alguns problemas aí para Israel se levar a cabo isso aí, né? Letrinhas azuis, continuamos no mesmo assunto. Ataques dos Estados Unidos aos Houthis do Iêmen podem levar ao retorno do conflito no país, que existe um confronto enorme que dura anos, que é um drama humanitário enorme, do qual pouco se falou na mídia, e que acalmou após uma mediação de diálogo entre Arábia Saudita e Irã, que apoiavam lados diferentes no conflito, que foi uma conversa mediada pela China, ou seja, a China conseguiu estabilizar a situação, levar calma, um pouco mais de calma para o conflito, arrefeceu o conflito, amainou a coisa. Agora vem os Estados Unidos e podem acabar incendiando de novo o conflito. Então fica muito claro quem está propondo a ordem, a estabilidade, a paz, uma diplomacia refinada e quem é o promotor de caos. Não precisa nem ser nesse episódio, todo mundo sabe que os Estados Unidos são os grandes promotores de caos no mundo. Letrinhas, e pode ser estratégia dos Estados Unidos, né? Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos querem formar uma coalizão naval na região, enquanto Israel já ameaça atacar também o Líbano. Ou seja, os Estados Unidos formariam uma coalizão naval na região para conseguir garantir a segurança de navios comerciais e também poder assediar navios iranianos, porque vai tentar matar dois coelhos com uma cajadada só. Inclusive era algo antes dessa questão de Gaza que já existia. E Israel já está ameaçando, voltamos no mapinha aqui, o Líbano, que está ao norte de Israel ali. Então Israel está amarelo ali no mapa, o país ao norte ali, Líbano ali, é o Líbano. Então Israel realmente está querendo espraiar esse caos e essa matança para toda a região. Mais uma matéria sobre o que está acontecendo. Israel quer espraiar o conflito, mas está tendo problemas no seu fronte em Gaza. Olhem essa matéria aqui que a mídia... Eu não vejo a mídia corporativa falar esse tipo de coisa. Milhares de soldados israelenses feridos e incapacitados em Gaza, que estão... combatentes que estão lutando em Gaza, estão feridos e incapacitados. Né? Tem uma questãozinha do tradutor aqui. Significa o quê? Que Israel está tendo problemas no seu fronte e isso está sendo simplesmente sonegado pela mídia, que funciona mais ou menos como
um braço de comunicação do governo e dos militares de Israel. É isso que a gente vê a mídia corporativa fazendo. Letrinhas verdes. 5.000 soldados já foram feridos no combate, soldados israelenses, e existe uma crise de saúde mental no exército de Israel, segundo fontes que aparecem nessa matéria aqui. O que significa que a matança de civis, o fato de Israel ter matado majoritariamente crianças, mulheres e idosos, está cobrando seu preço nos militares que estão lutando lá, que são obrigados a fazer isso, e a mente vai cobrando. Isso é o preço, né, que esses caras estão pagando, porque o soldado está lá e tem que seguir a ordem, entendeu? E se a ordem é trucidar os palestinos civis, esses caras vão pagar o preço, vai cobrar o seu preço aí. E segundo, até o chefe do setor de reabilitação de Israel já está cobrando seu preço. Letrinhas azuis, continuamos no mesmo assunto ainda, referente àquela matéria ligada aos problemas militares que Israel está tendo em Gaza. O chefe do setor de reabilitação disse que nunca viu algo do tipo, em termos de pressão sobre a estrutura de atendimento a militares com problemas e ferimentos e também casos de morte, vários casos de morte. E que a estrutura está tendo dificuldades para dar suporte à demanda de atendimentos por causa das operações de Israel na faixa de Gaza. Algo que a mídia pouco comenta, que são os problemas que o poderosíssimo exército de Israel está tendo. Desde o início eu falei aqui que Israel passaria muito trabalho para conseguir levar a cabo operações na faixa de Gaza. Ainda que com todos os bombardeios destruindo, pulverizando a faixa de Gaza, os caras vão ter que ir a campo. E no terreno a coisa é muito complicada porque é guerra de guerrilha. Isso fora o peso de ficar matando criança, ficar matando mulher, ficar matando idoso. Isso vai cobrar o preço na mente do combatente que está ali, obrigado a promover essa chacina. Letrinhas vermelhas. Ele afirma, o chefe do setor de reabilitação lá em Israel, que o número de incapacitados, muitos deles amputados, chega a 2.000 combatentes. Então é um custo altíssimo que Israel está tendo para uma operação de pouquíssimo tempo, né? Fora as centenas de combatentes mortos aí que Israel já teve. Estamos falando sobre o assunto, um último ponto aí dessa discussão é matéria da Reuters. Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá atingida com 7 morteiros enquanto os ataques aumentam contra bases dos Estados Unidos na região. Letrinhas verdes. Outros 5 ataques ocorreram em bases dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Por quê? Porque os Estados Unidos são os fiadores do massacre em Gaza. Então não poderiam deixar de ser atacados. Quanto mais os Estados Unidos apoiarem Israel, e não há possibilidade disso não acontecer, pior será para a posição dos Estados Unidos na região. Então Israel está comprometendo muito a posição dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Claro, sempre foi útil para a posição, porque é um posto avançado da OTAN, mas a sua atuação em Gaza está detonando a imagem dos Estados Unidos e a posição física dos Estados Unidos com suas bases no Oriente Médio. Continuamos a falar de Israel, porque o projeto de Israel em Gaza está ficando cada vez mais claro. E desde o início a gente levantava algumas hipóteses que apareciam como ideias, objetivos obscuros num relatório, falas de membros do Estado, de figuras militares que faziam uma postagem aqui, davam uma entrevista lá. As ações de Israel vão demonstrando que boa parte das nossas suspeitas que tínhamos aqui vão se revelando verdadeiras. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está levantando hipóteses, esperando as coisas acontecerem e confirmando as hipóteses. Estamos sendo científicos. Não estamos fazendo nenhum tipo de acusação infundada. Levantamos hipóteses dizendo que são hipóteses, possibilidades, teria acontecido, poderia acontecer, planejou fazer, mas a gente só diz que fez quando a coisa realmente foi feita. E é assim que a gente vai tendo credibilidade na discussão. Eu sei que vários de vocês ficam irritadíssimos com o Estado de Israel, eu também fico.
fico irritadíssimo, muitas vezes não consigo segurar, mas a questão primordial é não perder a calma, não deixar o ódio tomar conta, porque aí a gente perde a razão na discussão, usa argumentos talvez indevidos, e aí isso abre campo para que a gente seja lesado na discussão na rede. Então eu peço sempre paciência, levantem hipóteses com paciência, discutam com calma, com materialidade, porque isso dá solidez. E é só na base da... Claro, existe uma guerra real e existe também uma discussão sobre isso. A gente só vai avançar na compreensão sobre o que realmente acontece na faixa de Gaza com calma, levantando hipóteses, depois confirmando, sem levantar coisas que não são verdadeiras, sem exagero, sem xingamento, sem perder a paciência, mantendo sempre a calma. Isso vai fazer com que a discussão vá mais longe e essa forma de discutir traz mais credibilidade. Claro, o cara que é fanático por Israel e é um torcedor da OTAN, esse aí é um caso perdido, não adianta conversar com isso aí. Quando vocês encontrarem alguém assim que não adianta perder, não percam tempo. Mas boa parte das pessoas que estão abertas a ouvir ainda, que são as pessoas normais, que não são fanáticas, militantes da OTAN, elas estão abertas a conversar sobre isso. Muita gente pensa como pensa porque não sabe o que está acontecendo. E são essas pessoas que precisam, com quem a gente precisa conversar. Com fanático não é futuro, não se perde tempo. Trago a seguinte matéria. O projeto de Israel fica cada vez mais claro, né? Israel designa zona segura em Gaza para palestinos e grupos de ajuda dizem que ofereceu pouco alívio. Por quê? Porque Israel criou uma zona segura que é um acampamento no qual as doenças podem proliferar, não existem condições mínimas de vida, não existe infraestrutura nenhuma. Então, o que Israel criou foi uma redoma cheia de acampamento, um cercado com acampamentos, e atirou os palestinos ali em condições insalubres. Para, se não morrerem com uma bomba caindo, vão morrer todos de cólera e todo tipo de doença que se manifestar, vivendo com piolho, pulga, letrinhas vermelhas, né? Eu pintei o Egito de verde aí, o Egito vai pintar de verde o território israelense, o território palestino, os territórios estão pintados em laranja, tanto a faixa de Gaza, que está circulada em vermelho, quanto a Cisjordânia, que também está em laranja. E Israel eu pintei de amarelo, pintei o Egito aí porque eu vou falar do Egito na próxima notícia. Né? Letrinhas vermelhas. Israel designou como zona segura um espaço com tendas sem qualquer infraestrutura de vida para os palestinos. Letrinhas azuis. Não há água corrente, banheiro, serviços de saúde ou qualquer apoio humanitário nessa zona segura. Israel mandou todo mundo para morrer por qualquer outro motivo que nem uma bomba ou tiros dos soldados num espaço com tendas, extremamente insalubre. Letrinhas azuis, ainda sobre isso. Nesse ambiente, doenças estão se proliferando e a gente tem que lembrar que figuras do meio militar e político de Israel já disseram que as doenças cumprem também o seu papel para varrer do mapa os palestinos. Então há um projeto de explodimos lugares, atacamos lugares, matamos pessoas diretamente, os feridos não têm atendimento no hospital porque explodimos os hospitais, morrem por não terem atendimento, pessoas com doenças variadas não têm atendimento porque não têm hospitais, explodem até ambulância no Estado de Israel, e a gente coloca pessoas em lugares insalubres para as doenças se proliferarem, não tem hospital, então a gente promove uma matança por variados motivos e coloca a culpa em condições adversas. Ora, aconteceu. Quando na verdade há projeto aí, tá? Mais uma matéria sobre o que está acontecendo em Gaza. O chefe da agência da ONU diz que Israel está tentando forçar moradores de Gaza a entrar no Egito. Ou foge para o Egito ou quem ficar morre. Isso aí é limpeza étnica, tá? As coisinhas vêm muito mais organizadas nos livros didáticos quando a gente olha para trás e discute as coisas que aconteceram. Mas não é preciso muita didática para ver o que está acontecendo na faixa de Gaza. É preciso ser cretino para não ver o que está acontecendo em Gaza, na verdade. O que está acontecendo em Gaza é limpeza étnica. E não é preciso fuçar muito para saber. Nem é preciso sistematizar muito. Mas se organizar direitinho, colocar didaticamente isso bonitinho num livro, a coisa é mais escandalosa ainda. Então, assim, todos nós estamos vendo um fato histórico
que é uma limpeza étnica acontecendo debaixo do nosso nariz, passando ao vivaço na TV. É isso que está acontecendo. Letrinhas vermelhas. Os caras jogando pessoas para um campo de tendas, sem nenhuma infraestrutura, para morrerem de doenças variadas, sendo que não podem nem ir no hospital, porque o sistema de hospitais já colapsou, não tem ambulância, porque Israel bombardeia a ambulância também. O que é isso, se não uma limpeza étnica? Letrinhas vermelhas. Israel está atacando o sul de Gaza sem permitir o retorno de palestinos para o norte de Gaza. Quando tentaram retornar, foram atacados pelo exército. E nas áreas ao sul está oferecendo tendas insalubres. Ou seja, ou foge ou morre. Letrinhas verdes. Relatórios já apontaram um projeto de Israel, e já falei sobre esses relatórios aqui, de instalar palestinos no Egito, e o Egito receberia dinheiro para instalar os palestinos lá. Ponto importante, os palestinos não querem ir para o Egito e nem devem ser expulsos. Deslocar pessoas de um lugar para outro de maneira forçada é crime humanitário. Não pode fazer isso. É absurdo a gente ter que estar dizendo uma coisa desse tipo, que não há o direito de expulsar todas as pessoas de um lugar, que não pode atacar o hospital, que não pode atacar a escola, que não pode atacar a ambulância, que não pode criar campos de concentração e jogar as pessoas lá em tendas, em condições insalubres. Não sei se é preciso relembrar, mas é absurdo ter que esclarecer o óbvio, né? E aí vamos falar do circo de horrores que a Argentina trouxe para si, né? Crise econômica, sim, vários problemas, mas a Argentina conseguiu demonstrar que no fundo do poço tinha só um alçapão. E abriram e caíram e vão continuar caindo com o Javier Milei pelos próximos anos. Porque colocaram no poder uma figura que vai trucidar o povo argentino. Posse de Milei é aceno aos Estados Unidos. Assim como a campanha foi aceno aos Estados Unidos, aos britânicos, a Israel, se tem uma coisa que a gente não pode dizer do Milei é que ele mentiu sobre o que ele faria. Ele sempre disse que faria tudo o que vai fazer. O interessante disso tudo é os argentinos terem optado por isso. Claro, do outro lado tinha o Sérgio Massa, um neoliberal disfarçado de peronista, o cara da economia numa economia em frangalhos. Claro, não tudo responsabilidade dele, mas ele foi para uma eleição sendo o responsável pelo setor econômico. Lógico que o povo argentino ficaria num impasse enorme, mas o Milei não, né? É muito complicado colocar um cara desse no poder que falou que faria tudo que vai fazer. E só vai dar margem aí, só vai dar seguimento no que ele prometeu, que foi coisas absurdas. Matéria da Reuters. Os Estados Unidos oferecem apoio ao Javier Milei da Argentina no FMI, coisa que eu falei que aconteceria. Falei que os Estados Unidos poderiam dar suporte ao Milei para ver se ele consegue ter governabilidade para fazer todas as atrocidades que ele prometeu fazer. E também apoio no lítio. Veja como os Estados Unidos ele é bondoso. Ele vai dar um apoio para a Argentina na exploração do lítio. Bonzinhos, né? Diz o conselheiro da Casa Branca. Ninguém achou. Quem foi que achou que isso não aconteceria? Quem que esperava uma coisa diferente? Javier Milei fez mais acenos impossível aos Estados Unidos. E tá aí a foto que ninguém queria ver na Argentina. E eu, como brasileiro, também não gostaria disso para os argentinos. E, como brasileiro, não gostaria disso, dos reflexos disso pro Brasil. Porque a Argentina é um importantíssimo parceiro comercial do Brasil. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos usarão o Fundo Monetário Internacional para dar margem de trabalho ao Milei em troca de políticas de austeridade que vão devastar a vida do povo. A quantidade de subsídios e suportes que o governo dá para a sociedade argentina para amenizar o impacto da crise é enorme. Quando o Milei tirar esse colchão de amortecimento, vai dar muito problema. Tanto é que o próprio Milei já falou que ele vai tratar manifestações de maneira dura. Quando atentarem à ordem, ele vai reprimir geral. Ele está falando as coisas que ele vai fazer. Então, ele quer que o povo argentino sofra quieto. Libertário, né? Letrinhas azuis. O Javier Milei usou termos neoliberais abertamente, parou com essa fachada, né? Lógico. Essa coisa anarcocapitalista, de neoliberal, né? Anarcocapitalista. Então,
esse caos neoliberal que ele propõe, que é essa fachada anarcocapitalista, eu sempre falei que o Javier Milei é um neoliberal. Boa parte das pessoas que discutem, eu sou anarcocapitalista, tu é neoliberal, não tem nada diferente. Se o Collor de Mello fosse vivo hoje, eu diria que ele é anarcocapitalista. Fosse vivo não, né? Vivo na política, porque vivo ele ainda é, né? Mas se ele fosse presidencial, eu diria que ele é anarcocapitalista. Pegue em campanha do Collor lá em 89, lá. É isso. Pegar as falas dele, a campanha dele, as promessas dele, ele caberia como um Javier Milei, entendeu? O Milei usou termos neoliberais e falou sobre medidas de austeridade, que é o, entre aspas, libertário. Isso aí não tem nada de novo aí, né? Ele é o novo na política. Olha, na política latino-americana, isso é a coisa mais velha que existe. Letrinhas azuis. Não, olha essa matéria do Le Monde sobre fala do Javier Milei. O Javier Milei alerta sobre dolorosas medidas de austeridade ao tomar posse na Argentina. Qual é a novidade disso aqui? Qual é o novo na política que tem? Dolorosas medidas de austeridade. Não foi isso aqui que o Macri também prometeu? O Macri governou, não ferrou a Argentina? Boa parte dessa dívida que está aí avassalando, está sendo avassaladora contra a Argentina, não foi responsabilidade do Macri? O Macri, se o Macri se apresenta como presidenciável, ganha? Não ganha. Por quê? Porque ele governou. Então agora veio um Javier Macri, né? Que é o quê? É um governo Macri com máscara de Milei, máscara anarcocapitalista. É bobagem, é neoliberal. Letrinhas azuis. O Javier Milei disse que haverá dura repressão contra protestos no país. Manter a ordem. Isso aí é repressão por quê? Porque vai pegar, vai doer no lombo do povo. Aí quando o pessoal for pra rua, não, manter a ordem. Letrinhas vermelhas. Ele tá falando, ó, dolorosas medidas de austeridade. Dolorosas medidas. Acho que vai doer nele. É nele que vai doer. Porque assim, ó, ele quer estado pequeno, quer estado pequenininho pro povo. Para ele vai ter estado, vai ter, é pequenininho, mas vai caber todo mundo da roda dele, entendeu? Ele consegue colocar. Todo neoliberal é assim. Não tem estado pro povo, mas para toda a patota dele tem estado suficiente. É pequenininho, mas também, né, tem um círculo pequeno. Né? Letrinhas vermelhas. O governo Macri já lançou mão de políticas neoliberais. Macri, tô falando Macri, tá? E perdeu as eleições consequentes, e contraiu empréstimos sob condições criminosas com o FMI, e inclusive foi acusado por isso. O Milei é o Macri 2.0. O argentino sabe como foi o Macri? Então já sabe como vai ser o Milei. Letrinhas verdes. A Argentina tende a deixar de lado a política latino-americana de defesa do lítio, que foi proposta pelo México, né? Uma blindagem aos recursos soberanos, blindagem soberana dos recursos, mas enfim, né? Ele sempre admitiu que era um agente estrangeiro. Aí os britânicos, o regime britânico quer o Boris Johnson de volta. Por quê? Porque os conservadores estão tendo problemas de governabilidade e os trabalhistas podem superar. Aí eles talvez acionem o Bojo, aí, que é o Boris Johnson, foto dele aí, né? Trago a seguinte matéria. O Boris Johnson poderia regressar como primeiro-ministro num plano surpreendente que está a ser traçado por deputados conservadores descontentes em relação à ligação da liderança com o Nigel Farage, que é um outro político britânico, que já disse que não vai se aliar ao Boris Johnson, mas que existe a possibilidade aí de uma união para que o Boris Johnson seja reconduzido ao poder no Reino Unido. Mas ele foi queimado. Eu sempre não falei lá atrás que essa queima do Boris Johnson era só uma saída de cena. Aí colocaram a Liz Truss, que fez o Boris Johnson parecer o maior governante do mundo. Depois que ela entrou o Rishi Sunak, que também fez o Boris Johnson parecer um grande governante, então é jogada, né? Na verdade foi uma preservação de imagem do Boris Johnson. Ele falava, o que vem depois vai ser pior, daí vocês vão querer o Boris Johnson de volta. Letrinhas vermelhas. O governo de Rishi Sunak está naufragando e os trabalhistas, ou seja, a oposição aos conservadores, o Rishi Sunak é conservador, e os trabalhistas crescem em pesquisas. Letrinhas azuis. O Boris Johnson é um dos mais obedientes servos do projeto das oligarquias britânicas e estadunidenses. Quando tem trabalho sujo para fazer, chama o Boris Johnson, que ele faz de maneira obediente. Por isso que ele... teve crise, teve não sei o quê. Os caras levantaram meia dúzia de problemas lá só para fazer uma falsa fritura em óleo frio do Boris Johnson, entendeu? Letrinhas azuis. Membros do Partido Conservador trabalham para derrubar o Rishi Sunak e reconduzir
o Boris Johnson, isso depois da tragédia que foi a Liz Truss, que ficou 6 semanas no cargo, entrou o Rishi Sunak, que ficou um pouquinho mais, mas também está tendo problemas, aí volta o Boris Johnson, né, nos braços do povo, né, do Partido Conservador. Né. Letrinhas vermelhas. Pela missão que cumpriu no Brexit, ou seja, na retirada do Reino Unido da União Europeia, e pelo papel no conflito na Ucrânia, intervindo contra a paz quando Ucrânia e Rússia poderiam ter chegado a um acordo, Boris Johnson foi lá chutar a bola para fora do estádio, o Boris Johnson foi cogitado inclusive como próximo secretário-geral da OTAN. Ele foi cogitado como isso, mas por algum motivo dos bastidores a coisa não foi muito à frente. Né? Mas ele é um serviçal obediente da OTAN, poderia cumprir esse papel, né? Como cumpriu todos os papéis sujos até hoje. Letrinhas verdes. O Biden teria apontado que a sua favorita para chefiar a OTAN é a Ursula von der Leyen, que hoje faz parte da União Europeia, né? Está ali na burocracia da União Europeia, mas que provavelmente vai ficar voando depois, né? E aí ela pode ser encaixada porque é uma serviçal. É uma disputa feia para ver quem é mais serviçal, se é o Boris Johnson ou a Ursula von der Leyen. Né? E aí a gente fecha com o caso da Guatemala, que é cada vez pior. Né? A ONU ressalta risco político na Guatemala. Trago a seguinte matéria. A ONU dá alarme sobre tentativas de anular o resultado das eleições gerais na Guatemala. O responsável pelos direitos humanos na ONU considera as tentativas persistentes e sistemáticas de minar o resultado das eleições como extremamente perturbadoras. Então, o regime político da Guatemala, não sei se é preciso dizer isso sobre o regime político, mas é que é corrupto até a medula, está evitando, de todo modo, permitir que o Bernardo Arévalo assuma o poder na Guatemala. Letrinhas vermelhas. O Ministério Público da Guatemala tem tentado inviabilizar a posse de Arévalo, cancelando a sua vitória. Até então a questão era só mandar para o espaço o partido dele, esvaziar o apoio dele no Congresso, e ele subiu ao poder muito fraco, mas parece que nem muito fraco vão deixar ele subir ao poder. Né? Letrinhas azuis. Agora não se trata apenas de acabar com seu partido, mas de impedir a sua posse. Situação complicada, né? Eu até achei que fosse deixar esse cara subir ao poder fraco, né, esmilinguido politicamente, não consegue fazer nada, fica com a faca na garganta, tenta governar, daqui a pouco passa uma rasteira. Como fizeram no Pedro Castilho no Peru, mas o problema do Pedro Castilho é que ele subiu ao poder quando ele foi tentar governar, tomou um rapa, foi se levantar, foi tentar passar um rapa no sistema, só que quando ele foi preso gerou um barulho enorme. Pedro Castilho não deveria ter baixado a guarda quando subiu ao poder. Deveria ter governado com o povo na rua, mas mandou o povo para casa, acabou se dando mal. Né? Teve uma ótima plataforma de campanha o Pedro Castilho, né? Fez uma campanha soberana, popular, né? Acabou não conseguindo levar à frente isso. O Pedro Castilho no Peru, né? O caso do Bernardo Arévalo é na Guatemala. Aí momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que podem e querem apoiar o canal, que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas das propagandas, da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho diário aqui. Né? De forma que o que mantém o canal, o trabalho, a possibilidade de existência material do canal, é o apoio financeiro que alguns de vocês dão e pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí 3 formas de apoio, todas as 3 são bem-vindas, não estão em ordem de importância. Em cada uma delas, optem por uma. Ah, Thiago, se eu quiser optar por 2 ou as 3, agradeço ainda mais, amigo. Mas eu coloco 3 formas diferentes para vocês optarem por uma delas, a que ficar melhor para vocês. Em cada uma delas, vocês podem optar por apoiar com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Primeira forma de apoio, através de boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro. Está aí o link, o endereço, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do CPF, o número do CNPJ, o número do telefone como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, lá na chave Pix vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem.
Thiago, né? Eu falo por quê? Porque o cara vê aqui Verdade Concreta e tal, mas não, achei que apareceu o nome lá de Verdade. Não, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e aí vocês podem apoiar com o valor que quiserem. Última forma de apoio é através do botão Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem lá a que for da preferência de vocês, com o que vocês podem ou com o valor que vocês querem. E podem apoiar o canal pelo YouTube também. O botão fica embaixo do vídeo. Repito, as 3 formas são bem-vindas. E repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.